Olá, começa agora o JR Entrevista. Hoje com a gente a secretária nacional do Consumidor, Juliana Oliveira Domingues. A secretaria faz parte do Ministério da Justiça e entre as atribuições estão a integração dos órgãos de defesa do consumidor no país, ações voltadas à saúde e à segurança do consumidor e também a implementação do Plano Nacional de Consumo e Cidadania. Secretária, obrigado pela sua participação. A gente começa, é claro, falando daquilo que tem chamado a atenção dos brasileiros de um modo geral, que é essa alta no preço dos alimentos, principalmente no preço do arroz. A Secretaria já fez algumas notificações a produtores, a estabelecimentos, a mercados. Nós gostaríamos de saber, então, quantas foram essas notificações e qual foi a resposta que a Secretaria já obteve. Certo. Dentro da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós temos uma coordenação geral de estudos e monitoramento de mercado. Essa coordenação geral, sempre que ela é provocada, ela também pode agir ex officio, né? Mas sempre que ela é provocada, ela abre um processo que é muito preliminar, né, para tentar apurar os fatos da denúncia. Neste caso do arroz, nós recebemos denúncias primeiro do PROCON de Santa Catarina, de Curitiba, Santa Catarina, também recebemos Rio Grande do Sul, de Santa Maria, e aí depois recebemos ofícios do Ministério Público do Consumidor, da OAB Nacional. Então, vimos que era realmente um problema nacional, né? Então, estava dentro das nossas competências. Diante disso, foi chamada uma reunião, nós fizemos uma articulação com o Ministério da Agricultura e Pecuária e também o Ministério da Economia para entender se havia oscilações macroeconômicas de comércio internacional, como estava essa produção, falamos com a Conab e vimos que, obviamente, houve uma modificação, né, do processo todo que existia por conta da pandemia de coronavírus. Mas, dentro dessa coordenação geral, nós temos uma nota técnica que foi preparada justamente para análise de supostos preços abusivos. Essa nota técnica, ela foi inclusive afinada junto ao Ministério da Economia durante o período da pandemia, para nós termos um guia, porque existe um tipo, né, que nós chamamos uma tipificação no Código de Defesa do Consumidor da prática de preços abusivos. Só que é um tipo aberto. O que é abusivo, né, num livre mercado? Isso é muito difícil de identificar. Então, nós fizemos ali, criamos um guia para justamente orientar todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porque nós temos aí mais de 900 PROCONs atuantes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, mas para dizer como que nós apuraríamos supostas práticas de abusividade. E ali você precisa ter realmente dados de toda a cadeia de produção, porque às vezes não é um fator só. Você pode ter realmente oscilações de importação e exportação que afetam o preço nacional, mas às vezes você tem um problema com frete, é o preço da gasolina que vai influenciar o frete, que vai influenciar o preço do produto. Então, você precisa entender toda a cadeia para conseguir também mapear, que é o que nós fazemos, alternativas. Só veja, se mexer nisso aqui, talvez isso aqui vai gerar uma queda do preço do produto e beneficiar o bem-estar do consumidor. Nós fizemos isso para vários setores, isso é uma atividade corriqueira da Secretaria e nós notificamos até o momento 65 agentes econômicos e demos 5 dias para apuração dessas respostas. Vamos aguardar para que eles encaminhem esses dados. Agora, secretária, a gente sabe que é muito delicada essa questão, inclusive dentro do próprio governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não gostou muito dessa decisão de apertar o setor, digamos assim. Como é que está isso hoje no governo? Porque o presidente tem essa preocupação de não interferir na tabela de preços, mas também tem a preocupação de não prejudicar o consumidor, né? A Senacom nunca fez tabelamento ou controle de preços. Essa é uma atividade que nunca foi realizada pela Secretaria. Então, acho que houve talvez uma distorção nas comunicações em entender que o que nós estávamos fazendo era uma inovação, o que não é verdade. Só durante a pandemia já tivemos mais de 500 notificações. Então, isso é muito comum em todos os setores, em todos os mercados. Acredito que até a Associação Brasileira de Supermercados não ficou surpresa, porque ela já recebeu outros ofícios da mesma coordenação por conta de outros casos, né? Então, na verdade, talvez tenha sido um certo desconhecimento das atividades da Secretaria que levou a uma compreensão equivocada de que nós faríamos uma intervenção. E, pelo contrário, nós estamos aqui buscando soluções e justamente fazendo algo mais propositivo para querer colaborar com essa situação. Lembrando, mais uma vez, que essa foi uma demanda de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Mas nessas demandas, nessas denúncias, secretária, o que já se observou como motivos para essa disparada no preço do arroz, um alimento básico aí na mesa do brasileiro, que agora atinge patamares
praticamente impossíveis para boa parcela da população. Quais foram os motivos já identificados pela Senacom? Imediatamente, nós temos como um motivo a alta do dólar, né, a valorização do dólar, o fato de que alguns países que eram tradicionalmente exportadores de arroz, por conta do coronavírus, pararam de exportar. Né? Também nós tivemos aí um poder de compra do brasileiro em razão do auxílio econômico que foi dado. Então, tem já alguns fatores econômicos que justificariam um aumento. Agora, se vocês perguntarem, mas justifica o aumento que ocorreu? Isso nós precisamos apurar. E dentro da Senacom, nós fazemos isso sempre com base em dados, evidências, subsidiados, com toda a cadeia de produção. Agora, secretário, diante dessas apurações, digamos que vocês encontrem, de fato, evidências de que houve abuso de preço. Isso, eventualmente, sempre tem oportunistas em diversos setores, não deve ser diferente nesse setor de alimentação no momento de pandemia. É possível implementar algum tipo de punição e que tipo de punição seria essa? Sim, se nós conseguirmos identificar que houve um comportamento abusivo, oportunista, ainda mais nesse contexto, que é um contexto que realmente é muito delicado, nós temos uma outra coordenação, também vinculada à Senacom, que é uma coordenação de sanções técnicas, que vai abrir um processo administrativo sancionatório. E aí você tem aplicação de sanções administrativas que podem ultrapassar 10 milhões de reais. Quer dizer que um desses casos pode levar numa multa dessa e até, de repente, fechar algum tipo de estabelecimento, digamos assim. Vai depender muito da circunstância, né? Assim, eu não gosto nunca de tratar de coisas que nós não temos dados concretos, porque daí, de repente, há um mal-entendido. Mas isso pode acontecer, como de fato temos aí diversos processos sancionatórios que já foram finalizados com aplicações de multas da Senacom. A pandemia veio, secretária, pegou o tabuleiro das relações de consumo e jogou para cima, né? Então, às vezes, muita coisa que parecia óbvia nas relações de consumo deixou de ser. Exato. Nas empresas de aviação, nas escolas públicas particulares, em vários serviços de compra e venda. Quais as principais ações da Senacom nesse momento de pandemia? Como é que a senhora avalia o trabalho já feito nesses 6, 7 meses de pandemia que o Brasil vem enfrentando? Perfeito. Bom, esse é um desafio que, em primeiro lugar, não é só do Brasil. Todas as relações de consumo no mundo foram afetadas. Isso eu posso dizer porque a Senacom tem uma articulação excelente com todos os outros países da OCDE, da UNCTAD, do Mercosul. Né? Temos aí acompanhado todas as ações que têm sido realizadas no âmbito internacional também. Mas nós temos características que são particulares ao Brasil. Né? Em primeiro lugar, o tamanho do nosso país, né? Com tantas diferenças regionais. Né? O fato que também nós temos em alguns setores mercados que são regulados, com poucos agentes econômicos. E como foi muito bem colocado, é uma situação absolutamente nova. Quando o Código de Defesa do Consumidor ele foi elaborado, ninguém pensava numa situação como essa, obviamente. Né? E nós sempre tivemos a vulnerabilidade do consumidor considerada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Agora, nessa circunstância nossa de pandemia, nós tivemos medidas adotadas, medidas sanitárias, que simplesmente impediram os fornecedores de prestar o serviço. Então, não foi uma má prestação de serviço por má fé do fornecedor. Ele simplesmente foi impossibilitado de ofertar o serviço. Então, a nossa preocupação foi garantir o direito do consumidor, mas avaliando a circunstância concreta daquele fornecedor naquele mercado. Porque também não é verdade que todo consumidor foi afetado. Né? Nós tivemos alguns que foram afetados imediatamente, aqueles outros que são funcionários públicos, enfim, então em algumas circunstâncias diferenciadas não tiveram afetação da sua renda, mas tivemos também fornecedores que foram afetados imediatamente e outros que não foram tão afetados assim. Né? Falando de plataformas de e-commerce, por exemplo, parece que foi, né, um movimento muito bom para todas elas. Mas então tínhamos que olhar a situação caso a caso. E aí pensar também nos aspectos regulatórios desses setores para promover uma alternativa que fosse garantir esse direito do consumidor, né? E, ao mesmo tempo, não eliminar esse fornecedor no mercado. Nós tivemos uma preocupação muito grande também de ocorrer uma recuperação judicial, falência desses fornecedores, e aí, com isso, se perderia o direito do consumidor em garantir uma eventual remarcação, pedir, né, a devolução do seu valor de dinheiro. Mas aí, como encontrar esse equilíbrio na balança, secretária? Porque, né, temos a vulnerabilidade do consumidor, mas temos, muitas vezes, o fornecedor impedido de prestar esse serviço. Exato.
Qual tem sido esse ponto de equilíbrio ali dentro da Senacom? Esse é o grande desafio da Senacom, né, que é harmonizar as relações de consumo. Então, a primeira coisa que nós tentamos fazer, obviamente nós não tínhamos um cenário completo de quanto tempo a pandemia ia durar, mas nós fizemos várias orientações, notas técnicas para todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, trazendo alternativas de negociação contratual em algumas situações. Fizemos isso para transporte escolar, fizemos isso no setor aéreo, de turismo, tentando construir alternativas. Mas, ao mesmo tempo, construímos termos de ajustamento de conduta junto com o Ministério Público, né, para também garantir aos consumidores, por exemplo, no caso das aéreas, que era um caso mais complexo, que imediatamente houve fechamento de aeroportos e tudo mais, nós tentamos aí garantir esses direitos e foram mais de 3 milhões de consumidores beneficiados com o TAC. Com isso, também nós tivemos um índice de judicialização reduzido. Então, tudo isso foi construído de uma forma a evitar uma crise sistêmica, obviamente, garantir que esse consumidor tivesse o direito, não só a remarcação, mesmo aqueles que compraram aquela tarifa mais barata, né, que você não pode remarcar. Então, todos teriam direito de remarcação, inclusive nós temos o consumidor.gov.br, onde o consumidor pode registrar, caso a empresa não esteja cumprindo, né, com o seu dever, mas construímos isso junto com o Ministério Público, isso passou pela nossa Conjur, ou seja, são instrumentos jurídicos alternativos para tentar garantir o direito do consumidor. Mas isso foi feito caso a caso, né, porque tem setores que, por exemplo, aéreas nós temos pouquíssimas, né? Se for pegar as aéreas nacionais, temos 3 empresas. Mas se você for pegar, por exemplo, escolas... Ensino particular. Exatamente. Aí você está falando de centenas de agentes econômicos. E aí a situação é muito mais complicada, porque você tem desde instituições de ensino superior e aquelas que são de educação infantil, que eram de berçário. Então, no começo, nós tentamos não gerar uma instabilidade, tentar construir alternativas. Obviamente, minhas filhas estão até hoje também em ensino à distância. Eu leciono ensino à distância, sou professora da USP, mas nós tentamos criar algumas alternativas para que o consumidor não tivesse a interrupção do serviço. Mas também temos reforçado muito o fato de que essas empresas têm que abrir mais canais de comunicação com o consumidor, porque cada consumidor tem uma realidade. Aí tem aqueles que perderam a renda e os fornecedores precisam também ter esse olhar diferenciado para esse consumidor que perdeu a renda. Muito bem. Olha, a gente aproveita sobre a fala de canal com o consumidor, a gente quer abrir um canal com você que nos assiste. Você pode assistir ao nosso programa JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, também no Portal R7, no Play Plus e no Jornal da Record. Além disso, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Secretária, a senhora citou aqui a questão das compras online. O Matheus gosta muito de comprar online e claro que nesse período disparou. As pessoas evitam sair de casa e realmente estão comprando tudo que podem pela internet. E aí tem aquele problema, né, do oportunismo, como a gente já falou aqui. A pessoa compra um celular e recebe um tijolo. As pessoas são enganadas muitas vezes. Como é que estão esses casos? Como é que a senhora tem acompanhado essa situação? Esse é um dos grandes temas do direito consumidor, não só no Brasil, mas internacionalmente, né? O Brasil, recentemente, foi convidado a ser participante de algumas comissões da OCDE, de consumidor, e uma delas trata justamente de e-commerce, porque isso coloca à prova também todos os desafios com essa simetria de informação que nós temos, né? Você vê o produto na tela, você acredita que é aquilo que você vai receber. E muitas vezes as informações não são prestadas de forma adequada ao consumidor. Então, um trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho muito forte dentro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, né? Nós temos um guia construído de melhores práticas que é para justamente conscientizar essas plataformas de e-commerce que elas têm responsabilidade. Porque existia sempre aquela tentativa de isenção de responsabilidade. De falar, não, só estou intermediando, isso é uma relação do consumidor com o fornecedor, eu não sei. E, de repente, você vê lá na plataforma um produto ilegal, pirateado, um produto que coloca a saúde e segurança do consumidor em risco. Então, não tem responsabilidade? Óbvio que tem responsabilidade. Isso vai até além do Código de Defesa do Consumidor. Então, primeiro nós tentamos criar um sistema de conscientização, né, dessas empresas, fazendo com que elas implementassem as melhores práticas no sistema de adesão voluntária. Ao mesmo tempo, nós abrimos investigações na nossa Coordenação Geral de Sanções, diante de reclamações, porque o SINDEC, que é o Sistema Integrado dos PROCONs, ele traz para nós os setores, empresas, fornecedores, todos que estão com mais reclamações. E aí a gente pode direcionar políticas públicas nesse sentido. Até porque hoje é uma atuação de grandes multinacionais, né? A gente não fala necessariamente de marketplaces que atuam somente no Brasil ou dessas plataformas que fazem uma intermediação entre pessoas físicas. Mas quando você está falando de produtos que são importados da China, você compra um celular e você recebe um iminha de geladeira que imita o celular, obviamente que essa relação do consumidor com
o vendedor se torna muito mais difícil, né? Não, com certeza. E isso que foi colocado também é perfeito. Nós não estamos falando de pequenas empresas, né? Se você vai tirar uma fotografia das 10 empresas com maior faturamento mundial há 10 anos, empresas de petróleo, gás, hoje são as empresas que atuam como plataformas digitais, e-commerces, com o mercado digital. Então, de fato, houve uma mudança. Houve uma mudança no comportamento do consumidor, né? Então, temos aqui pessoas que gostam do comércio online. A pandemia provocou também aqueles que tinham uma certa resistência a também atuar. E o que nós fizemos também como uma medida imediata no começo do ano? Nós preparamos uma portaria no Ministério da Justiça obrigando as plataformas digitais a ingressarem no consumidor.gov.br. Porque muitas delas não tinham um sistema de saque adequado, sistema de atendimento ao cliente. Muitas pessoas só estavam comprando online e não tinham para onde reclamar. Então, elas foram obrigadas pela portaria a ingressar nesse portal do governo, que é uma plataforma que é federal, que é sem custos, que é fácil, que você pode usar no celular, etc. Mas para possibilitar mais um canal em que o consumidor registraria a sua reclamação, a empresa tem aí 10 dias para responder, fornecedor, né? Essa demanda, e o consumidor avalia se ele respondeu bem, se não respondeu bem. E aí nós conseguimos saber se existe um compromisso real, né, dessa plataforma de e-commerce ou não, e aí tentar também ajustar essa situação. Secretária, ainda há muita reclamação, né? A senhora comentou há pouco sobre as empresas aéreas, sobre o termo de ajustamento que foi feito nessa área, mas ainda há muita reclamação sobre dificuldades básicas, né, que os consumidores vêm enfrentando para remarcação, para reembolso. Esse é um problema que, pelo menos na minha visão de jornalista, que confesso talvez seja um pouco mais restrita que a da senhora nesse âmbito, é um problema com um horizonte de difícil resolução, né? Os impactos que a pandemia trouxe, principalmente para o setor aéreo, vão se estender aí por um período igual ou superior ao que nós estamos vivendo na pandemia. A Secretaria já prevê novas intervenções nesse setor e como isso pode se dar? Bom, eu posso adiantar que já estamos negociando, né, aí, novos termos de ajustamento de conduta, porque, obviamente, quando eles foram construídos, foram pensados num cenário em 3 meses. 3, 4 meses, final do ano, né? Então, já estamos fazendo os ajustes necessários para as garantias, né, para que elas permaneçam para o consumidor, justamente porque estávamos trabalhando com cenários muito incertos. Todas as nossas orientações foram preparadas com base no que nós tínhamos como melhor informação disponível. Obviamente, né, algumas questões vão precisar de alguns ajustes para a garantia do consumidor. Agora, eu sempre peço para que o consumidor não deixe de fazer sua reclamação quando ele não tem, né, efetivamente esse retorno da companhia aérea. Eu, como consumidora, tive também vários voos cancelados, utilizei o consumidor.gov.br e a última vez que eu utilizei... Já fez uso do próprio canal? Fiz, do próprio canal. E assim, eu sou uma cidadã como qualquer outra, né? Eu tive minha demanda respondida por uma companhia aérea em 24 horas. Eu confesso que eu já anotei o endereço, porque as minhas eu fiquei só com a companhia, ainda não fui lá. Não, então, faça e depois me fale, porque eu falo que eu faço propaganda não só porque eu sou secretária nacional do consumidor, mas porque como cidadã, realmente, eu vejo que isso tem um efeito real, porque as companhias têm hoje compliance, governança, elas querem passar uma boa imagem para o Agora consumidor. tem um detalhe, secretário. O Matheus citou a questão das companhias aéreas, mas as empresas que trabalham com turismo, aquelas que vendem pacotes, sei lá, pousada, aluguel de carros, facilidades, hotel, também estão dando uma dor de cabeça tremenda para o consumidor. E aí diz o seguinte, você pode remarcar ou receber de volta ao longo de 365 dias. É um desrespeito tremendo com quem acabou de comprar, não pôde viajar e precisa desse dinheiro de volta. Como é que essa pessoa pode tentar antecipar essa devolução? Bom, então vamos voltar para as competências da própria Senacom. Obviamente, nesse contexto de crise, o que nós procuramos fazer, até como coordenador, né, do sistema, foi tentar harmonizar essas relações e por isso, inclusive, criamos o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que eu acho que ele é salutar nesse contexto de pandemia, para trazer todos esses atores para dialogar. PROCONs, agências reguladoras, representantes de ONGs, enfim, representantes da própria academia, porque nós precisamos desse ambiente de interlocução. No começo da pandemia, houve um ânimo muito... É normal, ninguém estava esperando por isso, e muitos se sentiram desamparados, né? Então, vamos ter um espaço institucional de interlocução dentro do Ministério da Justiça, justamente para discutir esses temas mais sensíveis. Mas, quando nós temos uma demanda individual, tá? Porque nós trabalhamos com políticas públicas e com questões que têm um âmbito da federação. Quando você tem uma demanda individual, a recomendação nossa, obviamente, além de buscar o saque da empresa, que seria o caminho natural, o próprio consumidor.gov, né? Porque é o registro do consumidor com o fornecedor, nós temos os PROCONs.
Então, nos casos em que você tem uma situação em que o consumidor ainda se sente lesado, né, por conta dos efeitos da pandemia, ainda que não fosse na pandemia, tá? Por qualquer razão ele sente que o seu direito não foi garantido. Nós temos os PROCONs para você fazer esse registro e tentar a solução dessa demanda. Agora, quando nós temos várias demandas, como nós temos, tá? Nós temos processos administrativos sancionatórios contra operadoras de turismo, tá? Em curso. Então, nesses casos, porque a gente vê que tem muitas, né, um movimento acirrado do ponto de vista de registros dos consumidores, mostrando que a empresa não está garantindo seus direitos, aí nós podemos agir no âmbito da federação. Mas veja, nós não vamos separar o dano individual. Se for aplicada a multa, isso vai para o Fundo de Direitos Difusos, que é uma outra diretoria dentro da Senacom que trabalha com projetos, que são projetos voltados para o consumidor e para a sociedade. Secretária, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais então desse papel do Estado nessa intermediação das relações de consumo. O JR Entrevista vai para o intervalo e na volta, entre outros assuntos, vamos falar também da exposição e venda de dados dos brasileiros. Você não pode perder. Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje a nossa convidada é a secretária nacional do Consumidor, Juliana Oliveira Domingues. Secretária, no bloco anterior, a senhora falava ali sobre o papel da Secretaria e do Estado brasileiro, né, nessa mediação das relações de consumo. A senhora acredita que a presença do Estado nessa intermediação, através até de iniciativas como o consumidor.gov, pode trazer um resultado mais efetivo para os brasileiros do que necessariamente uma pressão sobre as empresas para que elas criem ferramentas próprias, sistemas de atendimento ao consumidor? O governo puxar a rédea para si, né, e ter essas iniciativas pode ser mais efetivo? Eu acho que, honestamente, nós temos que trabalhar com todos os mecanismos disponíveis para a garantia da proteção e defesa do consumidor. Nós temos acompanhado essas discussões no âmbito das organizações internacionais e mecanismos que, obviamente, não eram pensados na construção do Código de Defesa do Consumidor são instrumentos que hoje nós também temos que tentar, né? Então, ao mesmo tempo que você tem o processo, né, que nós sempre temos processo, eu falo que fomos no Brasil treinados para litigância, né? Não para tentar achar soluções alternativas. Vou chamar meus advogados. Exatamente, né? Basta tirar, né? Conseguir passar no exame da OAB, já começa a litigar. Mas, no caso, além do processo, né, que pode existir individual, ou aquele sancionatório em âmbito mais federal, né, nas atividades da Senacom, nós temos que pensar nesses instrumentos que são alternativos. Eu vou dar um exemplo para você. Nós tivemos muitos problemas com um produto que é o cartão consignado. O cartão consignado estava lá no Sindec entre as maiores reclamações. Obviamente, nós temos aí algumas características particulares. Geralmente é um produto adquirido por idosos, que já são mais vulneráveis, que têm dificuldade de compreensão, que às vezes eram convencidos de uma forma equivocada, abordagem equivocada. Independentemente dos processos que foram abertos, seja pela Senacom, pelos PROCONs, pelo Ministério Público, né, que temos diversas atuações, nós buscamos também uma corregulação. O que foi feito? Nessa Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado, a mesma que está levando todo mundo a achar que a Senacom está inovando, lá dentro também nós notificamos todos os agentes econômicos, a própria Febraban, enfim, para coletar todos os dados, né, sobre o produto. Chamamos a Defensoria Pública, chamamos representantes dos PROCONs, identificamos todos os problemas e fizemos uma nota técnica no final sugerindo todas as alterações que eram necessárias. Veja, isso vai fazer o processo ser arquivado? Não. Mas será que não podemos já trabalhar no ajuste desse produto? Será que não vamos precisar esperar uma condenação para ajustar um produto que causa tantos problemas para os brasileiros? Então, esses instrumentos novos precisam ser desmistificados, porque às vezes a gente vai falar de corregulação, autorregulação, guias, e aí pensa, nossa, a Secretaria não está atuando. E não é isso, né? Uma coisa, nosso setor, né, de sanções técnicas continua funcionando e funcionando muito. Mas podemos já trabalhar num aspecto mais preventivo até para eliminar o problema. Isso não vai fazer com que o processo seja arquivado, nada disso.
E isso também cria uma corresponsabilidade, né, dessas empresas, de saber que a Secretaria já está acompanhando esse tema, que existe, né, uma articulação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, existem vários elementos, acho que nós podemos construir muito nesse momento de pandemia, momento de crise, é um momento de oportunidade. E eu disse que esse é um momento de oportunidade de criação de pontes. Obviamente, cada um que atua na proteção e defesa do consumidor tem as suas preferências, né? O Ministério Público tem suas preferências, os PROCONs também, né, na atuação, até pelas competências, mas temos vários temas comuns. E quando nós atuamos juntos, geralmente funciona melhor. Então, essa construção de pontes no momento de crise é muito importante. E isso tenho falado bastante com os parceiros aí do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para nós tentarmos justamente construir soluções mais eficientes. Nós não precisamos esperar para resolver o problema. O consumidor.gov.br, por que não é um case de sucesso? Não é só porque ele tem 80% de solução dos conflitos que são registrados, mas porque ele traz uma resposta em até 10 dias. Não tem processo que faça isso. Verdade. Secretária, tem um ponto que deixa os brasileiros muito preocupados hoje com tanta exposição em redes sociais, e esse mundo ainda é meio nebuloso, né? Justamente a exposição e venda de dados. Como é que a Senacom tem tratado essa questão hoje? Porque a gente sabe que é outra situação que traz uma série de problemas e dores de cabeça para o consumidor, né? Exato. Bom, nós temos aí mais de 30 processos administrativos sancionatórios envolvendo direito consumidor e dados. E isso é muito interessante, porque eu também já ouvi, a Senacom está fazendo um papel de proteção de dados. Veja, são todos casos relacionados a direitos dos consumidores. Como consumidores, todos nós somos. Até minhas filhas são, né, crianças. Como consumidores, nós temos o direito de saber que estão coletando os nossos dados, que estão usando os nossos dados, né? Então, existe uma violação também ao Código de Defesa do Consumidor. E o direito do consumidor, ele é cada vez mais interdisciplinar. Porque se eu estou falando, por exemplo, de companhia aérea, como foi dito aqui, eu estou falando de regulação também. Estou falando de regulação do setor aéreo, de uma atuação regulatória, né, que tem da ANAC. Então, por isso que eu tenho uma boa articulação também com a ANAC. Temos que dialogar com a ANAC, né? Quando eu vou buscar dados, etc., eu busco junto à agência reguladora, que tem todas essas informações. Então, é um direito interdisciplinar. E, às vezes, você vai ver que na mesma questão que envolve direito consumidor, dados, vai ter também a questão de responsabilidade civil, vai ter privacidade. Então, nós estamos atuando nisso? Estamos. Em todos os casos em que nós temos propostas legislativas relacionadas a isso, nós nos manifestamos, tá? Porque nós somos instados a manifestar sobre todas as propostas legislativas, sempre com foco no consumidor. Da mesma forma, temos processos administrativos sancionatórios. O último, inclusive, que nós julgamos referentes a isso, referente ao tema de dados, né? Foi um caso que a empresa fazia reconhecimento facial dos consumidores sem anuência desses consumidores. Meu Deus, que absurdo. Veja, e vamos falar, nossa, mas você está fazendo só proteção de dados? Não, também é proteção do consumidor. Há 5, 6 anos nós falávamos aí da venda da lista telefônica para as empresas de cartão consignado. Hoje a gente está falando de reconhecimento facial. Exato. Foi uma criação e uma formação de banco de dados que se tornou muito mais eficaz e muito mais preciosa para diversos setores da economia, né, secretária? Principalmente para as instituições financeiras. E aí, nesse contexto, a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que representa que nível de importância para os brasileiros nesse sentido? Não, é muito importante, é um reforço, né? Nós já tínhamos o Marco Civil da Internet, né? O Código de Defesa do Consumidor, 30 anos. Agora, o Marco Civil da Internet já existia também, e você tem agora um reforço adicional dado pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Se existir alguma tentativa, vamos dizer assim, dos fornecedores em se esquivar, né, dessa questão da proteção do dado do próprio consumidor, dos registros que nós fazemos, agora não existe mais justificativa alguma. Agora, de fato, dizem que os dados são, né, considerados agora o novo petróleo, né? E eu tenho um grupo de Direito e Inovação na USP que discute justamente esses temas, então eu gosto muito desse tema, em particular até como pesquisadora. Mas é uma realidade que nós aqui desta mesa não sabemos quantos dados nossos existem registrados por aí, porque praticamente para tudo nós fornecemos nossos dados pessoais. Mas situações como geopricing, que é você direcionar um preço diferente para você e um diferente para ele, com base na sua localização. Isso lesiona ou não lesiona o consumidor? Pode. Veja,
Se você for... Isso, só pegando uma carona, secretária, que eu acho que é importante a gente pensar o quanto as redes sociais nos expõem nesse aspecto. Exato, muito. Porque é daí que vem essa coisa da localização. Exato. Então, até que ponto existe proteção para nós que estamos expostos nessas redes sociais, né? Exato. Do ponto de vista do consumidor, eu garanto que a Senacom tem feito um trabalho nisso, né? Esse é um dos temas que nós acompanhamos com bastante cuidado, com bastante atenção, em todas as organizações internacionais, e ao mesmo tempo temos a nossa Coordenação Geral de Sanções, sempre alerta, justamente para criar essa cultura no fornecedor, de que ele não pode usar o dado do consumidor, e ao mesmo tempo na nossa Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado, fizemos propostas bem interessantes, opiniões no sentido de, por exemplo, melhores ofertas para o consumidor de Open Banking, o cuidado que vai ser dado aos dados desse consumidor, nós oficiamos também, né, o Banco Central para entender como isso vai ser feito, porque a nossa preocupação é com o consumidor. Nós queremos garantir para o consumidor mais oferta, mais concorrência, um ambiente favorável, porque geralmente, que eu disse, né, quando você pega o retrato do sistema nosso, principalmente no SINDEC, que coordena aí os registros dos PROCONs, você tem os produtos e serviços com mais reclamações, e geralmente são aqueles que têm poucos fornecedores. Então, há um indício real de que quanto mais competitividade nós tivermos, mais benefício o consumidor tem com ofertas melhores, em razão dessa tentativa do fornecedor de sempre agradar o consumidor. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a proteção ao consumidor, os direitos do consumidor aqui com a nossa secretária. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala justamente sobre isso, os 30 anos daquele que protege a todos nós, o Código de Defesa do Consumidor. Até já. O JR Entrevista está de volta e hoje recebemos a secretária nacional do Consumidor, Juliana Oliveira Domingues. Matheus, de volta para falar justamente dele, o Código de Defesa do Consumidor, que completa 30 anos. É mais velho que o Matheus, tem 27, e é considerado uma das legislações mais amplas e completas de todo o mundo. Secretário, o que avançou nesses últimos 30 anos? São 3 décadas, é muita coisa. O consumidor conseguiu realmente fazer prevalecer muitas vezes seu direito, mas ainda tem muito para avançar, né? Com certeza. Eu acho que nós tivemos um ganho sensacional nesses 30 anos. Óbvio que também temos um princípio constitucional, né, que vai garantir, no artigo 170, existe uma garantia à defesa do consumidor, ou seja, já era um valor constitucional, mas com o Código nós tivemos um salto muito grande na incorporação desses valores. O consumidor brasileiro, antigamente, eu não gosto de me julgar antiga, né? Mas eu sou de antes do Código, tá? Então, ficava torcendo para o produto não ter um problema. Porque não tinha onde reclamar, não tinha manual de instruções. Então, nós tivemos uma melhora na prestação do serviço para o consumidor? Sim. É suficiente? Não. Ainda temos muito a fazer, até porque a sociedade evoluiu, nós já falamos aqui de comércio eletrônico, ou seja, tem vários outros fatores, né, que nós temos que garantir junto aos fundamentos, aos direitos que são garantidos no Código, que dependem de um trabalho conjunto. Eu digo um trabalho conjunto porque não é só da Secretaria Nacional do Consumidor, mas são de todos os atores que trabalham, né, com a proteção e a defesa do consumidor. Então, eu acho que nesses 30 anos, o maior ganho para nós foi conseguir, dentro da nossa sociedade brasileira, fazer com que o cidadão, qualquer cidadão, não digo aquele que estuda direito, né? Eu, por exemplo, fiz faculdade de direito, não tinha a disciplina de direito do consumidor. Com isso, eu estou falando algo que eu não deveria, né? Porque daí as pessoas vão fazer um cálculo da minha idade. Mas não tinha. Então, eu aprendi depois. Eu comecei atuando, né, no direito do consumidor quando ele era uma novidade. Mas, veja, em 30 anos mudou muito. Porque você vai falar com qualquer cidadão, ele sabe que ele tem direito. Que se o produto tiver um defeito, ele tem que buscar a efetivação dos seus direitos. Agora, temos instrumentos que precisamos tentar incorporar. Eu acho que temos um poder judiciário que tem um número muito expressivo de ações, não é algo de hoje, já de muito tempo. Temos que realmente incentivar esses sistemas alternativos de resolução de controvérsias, porque isso faz com que o consumidor também tenha uma resposta mais rápida. Ninguém precisa esperar 10 anos para ter o seu direito garantido. Então, e também temos que trabalhar com essas questões, né, principalmente pensando em comércio eletrônico, de saúde, de segurança, de garantir essa corresponsabilidade das plataformas eletrônicas, porque todos nós estamos aqui trabalhando justamente para que os consumidores tenham melhores serviços, mais qualidade dos produtos e garantir a sua saúde e a sua segurança. E apesar dessa consciência de que há esse direito, de que há a quem recorrer, de que há um caminho a seguir, secretária,
não é fácil, né, diante dos desafios que nós já comentamos aqui, trabalhar essa orientação para as pessoas. E aí a Secretaria tem também um papel muito importante, que é essa educação para o consumo, né? Exato. Nós temos a Escola Nacional de Defesa do Consumidor, que eu convido todos os espectadores aqui para conhecer, com vários cursos gratuitos, inclusive de educação financeira, que é tão necessário para a nossa sociedade. Eu acho que temos que divulgar esse trabalho que é realizado pela Senacom, porque tentamos também fazer todo o movimento de orientação da sociedade por meio da nossa escola. E são cursos gratuitos, são cursos que você pode fazer da sua casa, né? São todos online, é uma parceria com a ANB. Então, esse é um trabalho muito importante, a educação para o consumidor e também uma educação para os fornecedores, para que ele possa atender melhor, os fornecedores atendam melhor sempre o consumidor. Muito bem, fica o convite aí para todo consumidor, que é telespectador também, para conhecer essa escola extremamente importante. Olha, muito obrigado por sua presença aqui, secretária. Foi um prazer recebê-la, viu? O prazer é todo meu. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e também no JR 24 horas à 00h30. Também, é claro, por meio das nossas redes sociais. Secretária, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado também a você pela sua audiência. Até a próxima.